Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse evento hoje do programa Conecta da Cosuca. Essa é uma iniciativa do Instituto Crescer, junto com a Copersucar, em que nós vamos aqui refletir um pouco sobre educação, trazendo para vocês, neste momento desafiador, em que todos nós estamos vivendo, algumas reflexões acerca da educação, enfim, e caminhos também que possamos juntos trilhar. Fico muito feliz de tê-los aqui, nós já estamos chegando a quase 30 participantes. É um momento muito especial, porque todos nós, eu sei que tem muitos alunos, muitos familiares, colaboradores, enfim, várias pessoas aí assistindo, e eu acredito que nesse momento todos nós, enfim, estamos aqui ansiosos para saber o que fazer, como pensar e quais os caminhos que a educação pode vir a tomar. Por isso, eu convido hoje a nossa palestrante especial, professora doutora Luciana Alan, que é diretora técnica do Instituto Crescer, escreve para a revista, para o blog da revista Exame. Então, eu vou deixar ela fazer o uso aqui desse momento muito especial. Vocês podem ali fazer as perguntas, que depois, em seguida, a gente vai estar solicitando as respostas, tá bom? Muito obrigado. Seja bem-vinda, Luciana, muito obrigado. Luciana, boa noite. Desculpa te interromper. Você precisa... A gente não está te ouvindo. Olá, boa noite. Me escutam agora? Agora sim, agora sim. Que bom. Mil desculpas, mas estou me adaptando aqui à ferramenta. É um grande prazer estar com vocês aqui essa noite para conversar de um assunto muito sério, que é educação, e o impacto que esse fechamento das escolas está trazendo para o processo de desenvolvimento dos nossos alunos, na rotina das famílias. Enfim, é um processo extremamente novo para todos nós, mas a gente precisa entender e ver como é que a gente pode colaborar para que os nossos alunos não deixem de ter a oportunidade de continuar estudando. Porque é fato que nós estamos passando por um momento que ainda é muito inicial. Nesse primeiro momento, a expectativa é a gente até ficar um pouco estagnado, esperando para ver o que vai acontecer, imaginando que é um período como umas férias escolares, um recesso, onde a gente consegue administrar e ficar sem estudar, mas a perspectiva que a gente tem aí, falada não só pela mídia, mas em conversas que eu tenho tido com bancos e com outros entes que têm uma leitura desse cenário mais confiável, a perspectiva é de um prazo muito maior do que esse. Então, se a gente ainda tem na cabeça, nesse momento, que esse processo vai passar rápido, que em breve as crianças vão voltar para as escolas e que todo o processo vai transcorrer naturalmente como já estava planejado, com algum atraso, com alguma recuperação, eu buscaria pensar um pouco diferente, tá? Eu sou mais, apesar de eu ser uma pessoa extremamente otimista na vida, eu acho que pela primeira vez eu estou com um pensamento mais pé no chão e acreditando que esse processo ele vai ser mais longo do que eu gostaria. E a gente vai ter que se preparar, então, para poder enfrentar esse desafio da melhor forma possível, buscando minimizar esse impacto e buscando fazer com que a nossa rotina, dentro do possível, ela se mantenha.
Relacionado às escolas, eu venho acompanhando muito essa discussão, tanto na área pública quanto privada. Algumas escolas, no primeiro momento, optaram por um recesso escolar, né, ou seja, adiantar o período que normalmente acontece em julho, aqueles 15 dias de julho, e aplicar esse momento agora, e depois em julho não parar. Outras escolas preferiram dar férias para os professores, e tem outras escolas, mais as particulares, que optaram por continuar as suas atividades por meio de educação à distância. Se sentiram mais desafiadas, encorajadas a experimentar a oferta de educação por esse modelo. Até porque elas dependem, né? Aí tem uma diferença entre a pública e a privada. A privada, ela tem os seus clientes, que são os pais pagantes. A partir do momento que elas não estão fazendo nada, os pais podem julgar que eles também não precisam pagar a escola porque não está sendo oferecido aquele serviço. Então, isso seria uma grande perda para as escolas particulares, elas não conseguiriam sobreviver nesse momento de crise, se elas não tiverem os recursos sendo viabilizados pelas famílias, como normalmente acontece todos os meses. Então, por isso é um dos fatores que fez com que elas se sentissem mais encorajadas a dar sequências às atividades e pensar fora da caixa, correr atrás de tecnologias e recursos que pudessem ajudá-las nesse momento a dar suporte, a continuar esse processo de alguma forma. Esse primeiro movimento que aconteceu nas escolas privadas agora já começa a acontecer na área pública também. Hoje, que eu venho acompanhando mais de perto, aqui no estado de São Paulo, tanto o município quanto o estado, assim como o município de Osasco, por exemplo, já estão se organizando. O governo do estado fez uma parceria com a Google para poder organizar um ambiente virtual para os alunos, de estudo para os alunos, e a rede municipal fez uma parceria com a Microsoft também para ter esse espaço para poder fazer oferta para os alunos. E Osasco, eu sei que eles estão aí dando algum encaminhamento, não sei exatamente de que forma. Mas o fato é que a área pública também começa a pensar agora como é que ela pode dar continuidade ao processo de ensino junto aos alunos por meio da educação online. Elas sabem que há a limitação da questão do acesso à internet, e elas estão pensando, num primeiro momento, em fazer essa oferta, abrir essa plataforma para os alunos que consigam ter algum tipo de acesso, e o que elas estão se propondo, por enquanto, é aqueles alunos que não têm acesso, que eles farão depois, posteriormente, um processo de recuperação. Enfim, tem que ir sendo buscadas alternativas. O fato é que a gente não pode parar com tudo isso. Tem uma questão que é muito interessante, que acredito que é nos momentos de crise que aparecem as oportunidades. Isso dito por qualquer historiador. Sempre que tem uma grande guerra, que a gente tem algum problema muito sério, como já tivemos, ou relacionado à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola lá no início do século passado, enfim, algum aprendizado elas trouxeram e alguma mudança significativa aconteceu na sociedade. Esse processo que a gente está vivenciando agora, em todas as áreas, ele está trazendo, sim, um processo de mudança significativa, e na educação não é diferente. Eu trabalho na área de educação e tecnologias há 30 anos, eu venho batalhando para que as pessoas, as escolas, professores entendam o potencial das tecnologias para o processo de aprendizagem. A gente tem aí recursos que estão nas escolas, como os computadores, mas a gente também tem recursos que estão na mão dos alunos, como os celulares, que traz uma infinidade de oportunidades de aprendizagem que até hoje eram subutilizadas. E agora, de uma hora para outra, elas passaram a ser essenciais. Então, assim, as escolas, os professores, alguns mais num processo já mais adiantado e outros agora começando a correr atrás,
estão aprendendo a usar essas tecnologias para fazer a oferta de oportunidades de aprendizagem pelo modelo de educação à distância. Há já especialistas dizendo que esse movimento que a gente está vendo agora não é de educação à distância, mas é um movimento de educação emergencial remota à distância. Por que eles estão fazendo essa distinção? Porque a educação à distância, que hoje já é algo muito conhecido no ensino superior, a gente já tem vários cursos superiores nesse formato, é algo que é extremamente pensado, são vários os aspectos que são levados em consideração quando você vai desenhar um curso à distância. Por exemplo, você pensa quem é o seu público, o tipo de acesso que ele tem, o conteúdo que você tem que trabalhar, que plataforma você precisa ter para oferecer, se esse curso ele vai ser com acompanhamento de algum professor, ou se ele vai ser um curso totalmente autoinstrucional, ou seja, cada aluno vai estudar por si só. São pensadas estratégias de avaliação, são vários aspectos. Às vezes, um curso para ir para o ar, numa universidade, leva mais de um ano. Então, é um processo que é muito elaborado, pensado, estruturado. E o que a gente está tendo agora está sendo chamado de educação remota emergencial, que é assim, são testes. As pessoas estão buscando alternativas para não parar esse processo. O que eu acho muito legal, porque a gente sempre começa testando, experimentando, um processo para você aprender a mexer numa tecnologia, tem todo um primeiro, e vocês devem perceber, quando vocês têm um celular novo, ou uma televisão nova na sua casa, ou o que seja, você sempre, o primeiro movimento é você explorar os recursos que tem, você vai por tentativa e erro, você vai vendo o que tem ali que pode te ajudar, e a partir de um determinado momento que você se apropria e sabe o que tem disponível, você começa então a qualificar. Você tem mais condições de escolher o tipo de recurso que você vai utilizar para cada situação que você tem ali. Por exemplo, até para você pedir um táxi, né? Você tem vários aplicativos hoje para você pedir. Você acaba conhecendo cada um deles é um exemplo, e você acaba se familiarizando, se identificando mais com um, e você acaba adotando aquele aplicativo como seu aplicativo para poder chamar um transporte, né, um táxi. A mesma coisa para você pedir uma comida, né, por uma entrega, você tem lá vários aplicativos de entrega e você acaba se familiarizando, se identificando mais com um, e você acaba adotando como seu aplicativo para entrega. Então, assim, isso na educação é a mesma coisa. No primeiro momento está todo mundo testando tudo, as pessoas estão trocando muitas ideias, tem muitos fóruns de discussão, grupos para poder compartilhar as experiências que estão sendo viabilizadas nesse momento, e as pessoas estão descobrindo aquelas tecnologias, aqueles recursos que são mais interessantes para cada atividade que elas querem desenvolver. Por exemplo, nós no Instituto Crescer, a gente está usando essa ferramenta aqui, para essa comunicação com vocês. Assim como a gente está usando o Teams, tem 1000 outras ferramentas. Essa ferramenta se chama Teams, e ela é uma ferramenta da Microsoft. Além dela, a gente tem outras várias aí, o Zoom, o Hangout, e outras que podem nos ajudar nesse processo. Cada um vai se identificando e vai achando aquela que acha mais confortável, mais fácil de usar, que tem melhor conectividade, que os alunos interagem melhor e vão se apropriando e vão resolvendo tudo isso. Enfim, é um processo novo, é um processo que não é fácil. Eu queria abrir um pouquinho a palavra para vocês antes de continuar, porque acho que tem muita coisa que vocês têm interesse em saber nesse momento, sobre como se organizar para isso, qual é a melhor estratégia para organizar um ensino em casa, o que os governos estão pensando. Enfim, fiquem à vontade aí para perguntar um pouco sobre a questão da educação, seja no ensino básico, seja no ensino superior. Boa noite pessoal, boa noite Lu. A gente ainda não tem nenhuma pergunta, mas deixa eu aproveitar para
contar para vocês onde fica, né? Fica aqui à direita da tela de vocês, vocês podem usar a parte de perguntas e respostas para mandar para a gente suas dúvidas, seus comentários, sugestões, perguntas para a Luciana, né? E para o Marcelo e para o Diego que estão aqui com ela, fazendo um apoio. Enquanto isso, Lu, vamos continuando. Você estava falando sobre ferramentas que a gente pode utilizar, né, para resolver esse problema. Você falou, então, do Teams, do Zoom, né? Essas ferramentas todas têm facilitado a nossa vida, nosso dia a dia, mas realmente a gente não estava preparado, né, para viver esse momento de trabalho à distância, de repente, todo mundo, né? Então, a gente não pode também ter a ilusão de que essas ferramentas resolvem todos os problemas que a gente está vivendo agora, porque a gente está vivendo realmente um estado de exceção, né? A gente está vivendo um momento delicado em que a gente precisa se esforçar para fazer o melhor possível e tem que ter também a compreensão de que nem todo mundo está preparado, nem os sistemas estão preparados para, de repente, trabalhar todo mundo de casa, né? Então, o que a gente pode minimizar de problema, né, agora? O que a gente pode fazer para que nossos professores, nossos alunos, nossos colegas de trabalho não sofram com esse momento, né? É verdade, Ivan. Tá com som, tá. É verdade, é tudo muito novo e a gente está aprendendo a lidar com isso. A gente tinha até uma certa dúvida de qual era a condição que nós teríamos para trabalhar no home office. Eu acho que essa sempre foi uma discussão que a gente teve no Instituto e que várias pessoas tiveram nas suas empresas. Não é uma discussão que está acontecendo hoje. Há um movimento na sociedade já há alguns anos de transformar o trabalho, de parte do trabalho presencial ser feito de casa, por vários motivos, né? As empresas estão cada vez mais com espaços mais enxutos, então, assim, não cabem, os escritórios não dão conta de acomodar todos os funcionários, o espaço, o aluguel está muito caro, a infraestrutura para você manter um espaço ela é muito cara. Muitas vezes o deslocamento é muito difícil, as pessoas moram longe do trabalho e perdem muito tempo no trânsito, então é uma questão de qualidade de vida, também tem gente até que mora em outras cidades, então o home office é algo que já vem sendo discutido há bastante tempo na nossa sociedade. E há um certo preconceito, há uma certa preocupação do quanto que o funcionário ele vai realmente se comprometer com o processo quando ele está à distância. Como é que eu vou contabilizar essas horas que ele está trabalhando à distância? O à distância não me cria as mesmas oportunidades de interação e de reflexão e discussão com o meu grupo de trabalho, da mesma forma quando eu estou com todos no presencial. E eu acho que essa oportunidade está trazendo aí uma oportunidade da gente entender que é possível, sim, e é muito legal, e eu acho que um dos aspectos positivos desse momento é a gente melhorar um pouco a nossa qualidade de vida, ter oportunidade de estar mais com a família, de conseguir perder menos tempo no trânsito, ser mais produtivo na nossa rotina de trabalho. Lógico, isso não tira, não tira a importância do momento presencial, da convivência, do abraço, de estar junto, de almoçar junto, enfim, daquelas conversas despretensiosas, onde muitas vezes surgem ideias maravilhosas. Tudo isso também é legal, mas dá para conciliar essas duas questões. Então, acho que a gente está aprendendo a valorizar muito mais, conhecer muito mais as ferramentas que a gente tem à disposição e valorizar muito mais essas ferramentas como um processo para a rotina do nosso trabalho. Então, acho que esse é um aspecto positivo que a gente está tendo nesse momento. Eu, por exemplo, nesse momento estou no interior, não estou na minha casa em São Paulo,
E estou trabalhando aqui da mesma forma como eu estaria trabalhando no meu escritório. Lógico que tudo isso exige uma disciplina, exige rotina, exige que você tenha uma boa conexão à internet, enfim, que você consiga conciliar com a sua família para encontrar o seu espaço, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, tem todos esses aspectos também. É um desafio que a gente chama mudanças de cultura. Mas o fato... Oi. Só que te interrompendo, que agora começou a chegar várias perguntas. Eu estou com uma pergunta aqui de uma pedagoga, ela se chama Sandra, e ela está perguntando se você acredita que a partir desse cenário, as tecnologias serão mais acessíveis para os professores, o pessoal da escola. O que você acha? Essa pergunta é da Sandra. Tá, Sandra, eu acho que tem um primeiro movimento de organização desses ambientes para a oferta do ensino no formato EAD, imaginando que a possibilidade de acesso ela vai se dar pelo celular. Eu tenho visto um investimento em 2 aspectos nesse processo, principalmente na área pública, em organizar um ambiente, em ter um ambiente para ofertas de educação online e de buscar uma conectividade, parceria com operadoras de celular para poder levar essa conexão para um número maior de pessoas. Eu acredito, se a gente conseguir, se realmente eles conseguirem fazer esse movimento, como eu já tenho visto aqui no estado de São Paulo, de viabilizar essa organização de um ambiente para essa oferta e conseguirem fazer as parcerias com as operadoras de celular para acesso, com um celular a gente consegue ter acesso a uma infinidade de oportunidades de aprendizagem. Eu acho que esse é um primeiro movimento que a grande maioria das redes de ensino vão fazer, tá? Melhorar o aspecto do acesso. Nós temos aqui outra pergunta anônima que diz que a pessoa, na verdade, tem visto aulas em vídeo à distância improvisados nessa crise, que são ótimas iniciativas, os alunos estão gostando da experiência e os pais estão meio atônitos. Contudo, os professores filmam mal, sem cenário pensado, sem intercalar com imagens significativas, sem uma metodologia adequada. Como fazer para atender o emergencial, porém com o mínimo de atenção à qualidade da didática? Esse é realmente um grande desafio. Como eu disse, é um momento emergencial onde as pessoas estão testando. Eu acho extremamente válido que esses professores estejam se sentindo encorajados a experimentar, a testar esses ambientes, perdendo a vergonha até de gravar, porque uma coisa é você dar aula presencial, você está lá na frente dos alunos, outra coisa é você se colocar na frente de uma câmera e gravar uma aula, você conseguir enquadrar tudo isso e fazer um mínimo de uma oferta decente. Então, assim, eu acho que nesse primeiro movimento, nesse primeiro mês, é válido esse tipo de experimentação, para que as pessoas se sintam mais familiarizadas. Agora, sem dúvida, que a partir do momento que há essa familiarização, é importante qualificar essa oportunidade de aprendizagem. E aí é necessário estudar, é necessário conhecer boas estratégias para a oferta, para você, né, como é que você pode organizar uma aula nesse formato. É importante você ter um conhecimento mínimo das dicas interessantes para você gravar uma videoaula. E há muito material na internet, disponível na internet, que pode ajudar um professor a gravar uma videoaula melhor, dando toques de fundo, de imagem, de tipo de comunicação, ensinando o professor a intercalar a fala com material multimídia, por exemplo, com uma apresentação em PowerPoint. E aí acho que o segundo passo, o professor tem que continuar se sentindo encorajado para poder, então, avançar nesse seu processo de aprendizagem, que é um processo contínuo. Como qualquer processo de aprendizagem, você tem ali um desafio, você coloca em prática, você avalia e você aí sobe mais um nível.
Então, eu acho que é esse movimento que a gente vai ter que vivenciar cada vez mais. Lógico que aí, nesse processo, entra também o papel do coordenador pedagógico, que é uma pessoa que, como líder de um grupo de professores, também tem que estar se apropriando de todo esse contexto para ajudar os professores a se organizarem para poder fazer umas ofertas melhores no formato EAD. Então, é um processo de aprendizagem, tem que aprender, tem que estudar, tem que correr atrás, não tem jeito da gente fazer isso, se não, primeiro, tiver coragem para usar, não sentir vergonha de pensar em um processo como esse, de experimentar e estar continuamente aperfeiçoando. Esse é o grande desafio desse momento. Outra pergunta aqui, Lu, que eu acho que é bem interessante, que surgiu aqui. A Giovana está perguntando qual seria a solução para o aluno de ensino público que não possui os recursos para o ensino EAD e como não deixar esse jovem para trás. Uhum. Marcelo, esse é um dos maiores desafios, realmente. Apesar que a gente sabe que a conectividade hoje, ela está na maioria da casa das pessoas. Existem pesquisas que mostram que a gente já tem uma abrangência, um acesso à internet em larga escala, principalmente com o público jovem. A grande questão é que muitas vezes essa conexão ela não é de boa qualidade, então dificulta, por exemplo, um aluno participar de uma live como essa. A solução, além dos governos, e aí acho que vale uma pressão nossa sobre os governos para poderem fazer essas parcerias com as operadoras, para que a gente consiga levar essa conectividade para os alunos, é pensar em ofertas de materiais que os alunos possam ver, inclusive offline, ou seja, quando eles estão desconectados, que eles possam baixar esse material e estudar e participar de algumas atividades mais que a gente fala que são assíncronas, que é quando você vai lendo e vai estudando e vai mandando essas perguntas quando você tem a oportunidade de conexão. Esse é um movimento que, inclusive, está sendo feito no próprio programa, o Marcelo vem contando das atividades do Conecta, e que tem dado muito certo. De 90 alunos que a gente tem no Conecta, a gente tem aí 87 que estão com conexão e 3 que estão com mais dificuldade para acesso. Então, a gente tem que buscar essas alternativas, não tem muito como... eu não tenho outra resposta a dar para vocês, a não ser a gente realmente trabalhar para poder incentivar e lutar para que o acesso seja mais democrático a todos, principalmente nesse momento. Luciana, nós recebemos aqui a pergunta da Aline. Ela comenta que conversou hoje com uma amiga sobre esse assunto e ela disse que na faculdade dela não está tendo aula EAD, porque eles fizeram uma pesquisa e descobriram que parte das pessoas não tinham internet em casa. Quando você oferece o curso EAD como única opção, não está deixando pessoas para trás? Você cobra por um ensino presencial, oferecendo um ensino à distância que não tem a mesma eficiência para esse público. É o mais correto? É a pergunta da Aline. Acho que dá para a gente dividir essa pergunta em 3 partes, tá? Então, assim, quando a gente fala de um curso universitário no formato EAD e a pessoa já se matricula num curso como esse, subentende-se que ela, quando ela se matricula, ela precisa ter condições de ter esse acesso, tá? Então, assim, uma coisa é um curso que ele é oferecido no formato EAD. Então, a pessoa se matriculou, ela já sabe que ela vai ter que ter uma conectividade, que ela vai ter que ter um dispositivo para ela poder ter acesso e participar das atividades. A qualidade do curso EAD, eu acho que é um outro aspecto que é bastante, que as pessoas discutem muito, e que tem dúvidas da qualidade da oferta de uma oportunidade de formação por meio desse formato. Eu vou dizer para vocês que eu não vejo uma distinção entre a qualidade de uma oferta de um ensino presencial e de uma oferta do ensino EAD. Tudo vai depender da forma como esse curso está organizado.
Um curso no formato EAD, ele pode ser tão bom quanto um curso presencial, ou até melhor. Se você tem lá boas estratégias de ensino, se você tem material de qualidade, se tem um professor que realmente estimula a turma, se você tem uma interação entre o grupo com reflexões extremamente ricas, você tem ferramentas hoje que permitem você fazer uma oferta no formato EAD extremamente qualificada e tão ou mais interessante que o ensino presencial. Até as pessoas ficam mais concentradas, elas estão focadas quando elas estão participando de uma atividade em EAD, elas estão realmente focadas naquilo, elas não se distraem com outras coisas. Enfim, tem vários aspectos que já provam que o EAD ele pode ser interessante. Agora, você traz uma outra questão, que é um curso que é presencial, que nesse momento ele não está tendo, ele está tendo que emergencialmente fazer uma oferta em EAD. Sim, é um desafio a gente conseguir, a gente tem essa questão do acesso para todos, mas a gente não pode, diante do desafio que a gente está e do momento que a gente está, a gente achar que a única alternativa, isso é uma opinião muito pessoal, a gente vai estagnar, vai parar tudo e vai ficar parado por 2, 3 meses esperando que as coisas retomem. É um momento extremamente importante que a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que buscar alternativas para poder minimamente manter essa roda andando. Porque esse movimento que está acontecendo agora, que a gente está passando nesse momento, que pode durar até 2, 3 meses, tem gente falando que as atividades só voltam ao normal no segundo semestre, pode ser que não seja um processo pontual que a gente está vivenciando esse ano, pode ser que isso aconteça outras vezes ao longo da nossa vida. Inclusive, estão dizendo que na China já está começando o segundo movimento dessa pandemia. E aí, como é que vai ficar? Nós vamos ficar eternamente parados? Então, é fato que a gente está num desafio, que a gente tem realmente essa situação que ela é muito nova para todo mundo, mas eu acho que todas as iniciativas são válidas e a gente precisa ir viabilizando essas iniciativas e testando, modelando, experimentando, até a gente achar um formato que seja adequado para atender a todo mundo e que a gente gere essa equidade. Tá? Então, assim, o que para mim não dá é para a gente ficar estagnado e parado diante desse desafio, porque ele pode ser muito mais, pode ser um processo que aconteça muito mais vezes na nossa vida, ao longo da nossa vida, daqui para frente, do que a gente possa imaginar. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A gente tem outra pergunta aqui, Lu, da Ivone, eu achei bem pertinente também. Ela está perguntando quais são as melhores práticas educacionais de outros países neste momento, se você conhece alguma para compartilhar. Os outros países estão agindo, nós estamos seguindo os passos de outros países. Como nós estamos um passo atrás, da China e de países como a Itália, Portugal, a Espanha, enfim, que já estão nesse movimento há mais tempo, o que está acontecendo é que a gente está copiando as estratégias que eles estão oferecendo lá. Então, realmente, esse processo de educação, de dar continuidade, eles que já estão há mais tempo, que estão há 2, 3 meses, você vê, na China o processo começou em janeiro, na Itália e na Espanha começou em fevereiro, eles já estão há 2 meses dentro desse processo, são essas as alternativas que eles estão buscando e que eles estão conseguindo viabilizar. Não tem muito mais o que fazer, a não ser realmente pensar em estratégias para dar continuidade. Não dá para a gente pensar que a gente vai parar a nossa vida, vai parar a vida desses estudantes por um período tão longo. A gente precisa entreter essas crianças também com atividades mais qualificadas, não dá para elas ficarem o dia inteiro na frente da televisão. Isso é totalmente improdutivo. Então, a gente tem que pensar como é que a gente consegue viabilizar isso dentro das condições, pensando em atividades diversificadas. Uma escola tem que pensar que ela tem que criar estratégias que caibam para pais que têm uma boa conexão à internet, para pais que têm uma conexão ruim, para pais que não tenham conexão.
Você pode mandar atividades que a pessoa baixa, você tem lá toda uma orientação, e você vai seguindo aquela orientação, dentro do tempo. E aí a gente também tem que respeitar nesse processo, é uma discussão também importante de se fazer nesse momento, qual é o papel dos pais e das famílias? Como é que a gente consegue fazer com que pessoas que muitas vezes não têm nem a formação, o nível de formação da criança, consigam apoiar as famílias, consigam apoiar essas crianças para que se desenvolvam dentro de casa. Então, uma outra questão importante da gente pensar, além do acesso, é o apoio, como é que essas famílias dão esse apoio. Enfim, mas de novo, a gente tem que ir buscando alternativas, pensando fora da caixa, para ver como é que a gente pode criar essas estratégias para que essa roda não pare. Enquanto vocês selecionam mais uma pergunta, deixa eu fazer um resumo aqui, talvez, para tentar resumir um pouco do que a gente falou, né, até esse momento, tá? Então, assim, eu não tenho dúvidas, primeiro, que não dá para a gente ficar parado, que a gente vai ter que buscar uma saída para tudo isso. Tá? Isso porque eu acho que esse processo ele vai ser muito mais longo do que a gente imagina, e eu acredito que a gente não vai passar por esse processo só nesse momento. Eu acho que essa situação que a gente está vivenciando, ela pode se repetir com mais frequência daqui para frente. Então, a gente tem que realmente ter coragem, ousar, buscar soluções que a gente nunca pensou antes. A gente vinha falando muito, duas palavras, em todas as áreas, inovação e disrupção. A gente ouvia todo o tempo, inovação, startup, inovação, ser disruptivo, pensar fora da caixa. A gente tinha muito isso no discurso, e agora a gente vai ter que ter isso na nossa prática. Isso vai ter que ser um lema da nossa vida. Como é que a gente pensa um processo de uma forma como a gente nunca pensou antes? Como é que a gente se organiza para estudar de uma forma como a gente nunca estudou antes? Como é que a gente se organiza e ganha dinheiro para a nossa sobrevivência de uma forma como a gente nunca pensou em ganhar antes? Isso é fato, essas são as perguntas que têm que estar aí na nossa cabeça daqui para frente. Como é que cada um de nós se reinventa? Como é que eu reinvento um instituto, as oportunidades? É fato que o instituto crescer, que hoje eu estou na direção, não vai ser o mesmo instituto daqui para frente. Os projetos que a gente vai ter não vão ser mais os projetos que nós tínhamos até agora. Nós vamos ter que se reinventar também, pensar em outros tipos de processos para apoiar outro tipo de educação, que não vai ser a mesma educação que nós tínhamos até agora. Isso tudo é fato. E aí, pensando em educação, pensando que essa questão da educação à distância, eu acho que é algo que também não vai ser algo passageiro. Eu acho que depois que passar essa pandemia, esses ambientes, essas interlocuções, essas comunidades que foram criadas com os alunos, elas vão continuar, não é algo que vai morrer. Então, de alguma forma, quando a gente voltar para a sala de aula, esse ambiente que começou ali, que foi formado para atender uma situação emergencial, acho que ele vai continuar sendo um apoio para um processo de ensino presencial. O professor vai continuar usando esse espaço para disponibilizar material, para promover discussão, para promover atividade em grupo. Aquilo que a gente sempre falou que a tecnologia tinha o potencial de trazer, que era a sala de aula invertida, são as metodologias ativas. Quem era da área de educação conhece muito, né, esse termo de sala de aula invertida. Agora, isso vai acontecer de fato, ele vai ficar, essa história, essa cultura, ela vai ficar. Para quem está começando, como eu disse, é tudo um processo muito inicial, as pessoas estão se aventurando dentro dessas possibilidades. Para quem está começando, eu acho que vale a pena. Uma escola que está começando, ela tem que pensar basicamente em dois aspectos, minimamente, para ela poder se organizar para isso. Ela precisa pensar em ter uma plataforma para organizar um espaço para as turmas à distância, para ela ter as classes virtuais. Não dá para a gente ficar mandando material aí por e-mail, por WhatsApp,
de forma solta e ficar recebendo material de aluno sem ter o mínimo de organização, porque isso vai deixar qualquer professor louco. Então, escolher uma plataforma para fazer a gestão dessas turmas, e aí a gente tem várias plataformas gratuitas que dão conta disso, que são extremamente interessantes. Pensar numa ferramenta, e aí nessa plataforma, organizar as turmas, como se fosse cada sala de aula. Dentro de cada sala de aula, você vai ter uma agenda, minimamente, um fórum de discussão, uma biblioteca onde você pode publicar arquivos. Enfim, você tem algumas ferramentas ali que ajudam nesse processo. E, além disso, pensar também numa ferramenta para organizar videoconferências como essas, para que a gente possa ter oportunidade de ver uns aos outros, dos alunos, de fazer uma fala mais direcionada para os alunos, dos alunos apresentarem um seminário. Então, é legal também pensar numa ferramenta para videoconferência. E aí começar a experimentar e depois, à medida que for experimentando e qualificando, sempre pensando como é que eu posso fazer uma oferta de qualidade para os meus alunos, levando em consideração os objetivos de aprendizagem que eu tenho com eles e as ferramentas que eu tenho disponível. Então, essa é uma reflexão que o professor tem que fazer para ele começar a melhorar a qualidade das ofertas que ele vai fazer. Relacionado aos alunos, e pais e familiares, a gente vai ter que desse lado de cá, vai ter que se organizar também. É importante pensar em um horário para que as crianças estudem. Esse horário é importante que ele não ultrapasse 2 a 3 horas diárias. Ninguém aguenta ficar conectado estudando mais do que esse tempo. Se na sala de aula já é difícil, que você está com seus colegas, ficar lá 4 horas escutando o professor falar, imagina você ficar esse tempo conectado. Ninguém aguenta, é enfadonho. Então, assim, a gente tem que pensar no máximo de 2 a 3 horas, intercaladas com outras atividades de lazer, com pausas, né? Organizar, tem que ser uma atividade, tem que ser prazeroso esse estudo, não adianta a gente ficar cobrando das crianças e dos adolescentes aquilo que ele não vai te dar nesse momento. Ele vai cansar, ele vai passar por desafios, a gente tem que respeitar o momento dessas pessoas. Se você começar a pressionar, achar que ele tem que estudar, que ele tem que ser forçado a fazer uma tarefa, nesse momento, isso vai se tornar uma experiência tão ruim, que ele vai pegar um ódio tão grande, e que ele não vai querer mais estudar, e não vai querer mais se envolver com aquele processo. Então, saber respeitar o momento de cada um. Se você não se sente, é legal antes de apoiar, né, principalmente são crianças mais novas, eu acho que quando são adolescentes ou adultos, a gente tem condições de dar mais autonomia e mais supervisionar o trabalho o que eles estão fazendo, e eles já conseguem recorrer ao próprio professor, a um plantão de dúvidas, a um colega de classe. Agora, relacionado às crianças já é mais difícil. E aí, se você não se sente confortável, é legal você tomar conhecimento antes, você é um pai, né, uma mãe ou alguém que é responsável por uma criança, é legal você ver previamente o que está ali, o que está sendo pedido para as crianças fazerem. Se você não se sentir confortável em ajudar, aciona um outro pai, aciona um professor, pega um irmão mais velho que às vezes acabou de estudar aquele assunto e está com isso fresco na cabeça para ajudar. Enfim, a gente tem que pensar em formas diversificadas aí de buscar esse apoio. Eu acho que um pai e uma mãe não tem que ter vergonha de dizer não sei. Seja não sei usar as tecnologias ou não sei um conteúdo que o meu filho vai aprender. Mas tem que realmente sentir encorajado a pedir ajuda. Tá? É isso que a gente precisa fazer. Luciana, tem algumas perguntas aqui falando sobre o futuro, né? Sobre o pós-crise, o que vai acontecer no pós-crise e mais especificamente na educação, né? O que vai acontecer, a gente volta para o que era antes ou não vai existir, né? Nada será como antes. Uma pergunta, inclusive, sobre o envolvimento de gestores e professores, né? Para aprender, né, para se apropriar desses recursos que vieram no agora e ter esse uso gradativo na educação, principalmente na rede pública de educação, né? Como é que a gente vai fazer com as crianças que vão para a escola
por exemplo, para comer, né? Para ter alguma alimentação no dia. Enfim, são questões complicadas, né, Luciana? Sim, são extremamente complicadas, mas é um outro momento, tá? Então, há muito tempo, muitas pessoas me perguntam, desde que começou esse movimento da tecnologia e as possibilidades, principalmente que a educação à distância traz, as pessoas sempre me perguntavam, ai, Luciana, será que um dia a escola vai acabar? Porque as pessoas vão estudar de forma mais autônoma, elas vão conseguir estudar de uma forma mais personalizada, focada naquilo que elas tem interesse, você pode ter um professor à distância para aprender qualquer coisa, você vai ter que estar vinculado a uma escola para poder estudar ou a uma faculdade. Então, assim, eu não sei qual é o futuro. A única coisa que eu tenho certeza é que a escola, do jeito que ela estava organizada, é o momento que ela vai se repensar. E provavelmente muita escola vai perceber que pode se organizar em outro formato. Que as pessoas podem ir para a escola para ter, não necessariamente todos os dias e passar lá um período longo de tempo, mas elas poderão ir para a escola para realmente estar juntas e trabalhar em projetos que elas não trabalhariam numa distância. Então, já vinha um movimento na sociedade, inclusive, de você não ter, por exemplo, mais ensino superior. A educação básica, ela tem um outro processo, a gente está falando de criança, de adolescente, que tem toda uma administração que a gente precisa fazer, que a escola precisa ajudar, enfim, que é mais complexo. Agora, no ensino superior, já vinha se discutindo muito, não só a certificação, a questão de você não ter mais a obrigatoriedade ou um ensino superior, um curso universitário já não ter mais o mesmo valor do que você fazer uma série de cursos curtos, de curta duração, de acordo com o seu interesse, o seu projeto de vida. Eu acho que isso vai ser cada vez mais uma tendência, as pessoas vão descobrir que elas podem estudar em qualquer universidade no Brasil ou fora do Brasil, fazer cursos super legais, gratuitos, e tudo isso pode vir a compor o seu currículo e ser muito mais atrativo e importante para a sua formação e para o seu desenvolvimento profissional do que você está ali vinculado a uma universidade, fazendo um curso de 4, 5 anos, onde quando você for sair de lá, indo lá todos os dias, e quando você sair desse curso, aquilo que você aprendeu não fazer mais sentido nenhum. E você investiu um dinheirão, ou investir um dinheiro, se for uma universidade particular, ou mesmo seu tempo numa universidade pública, de estar ali todos os dias aprendendo algo que pode se tornar obsoleto. Então, acho que a gente vai quebrar esse paradigma, vai cada vez mais ver que é possível estudar pelo EAD, que o EAD tem e que a gente pode fazer coisas aí em qualquer lugar e isso ser muito mais interessante do que a gente estar amarrado aí a um processo muito tradicional. No ensino superior eu vejo sim esse processo, ele já vinha acontecendo, as universidades americanas muitas já estavam organizadas nesse formato, principalmente aquelas vinculadas às universidades mais de ponta, como o MIT, que já estavam desenhando cursos, ofertas de cursos mais curtos, onde você vai desenhando a sua trilha. Isso já era uma tendência. Lá em São Francisco, no Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia já estavam contratando, antes da crise, contratando as pessoas, não pelo ensino superior, pela certificação que ela tem, mas sim pelo seu histórico profissional e pelo histórico de cursos que ela vinha fazendo para dar conta daquele desafio específico que a empresa tem. Então, eu acho que essa vai ser uma tendência cada vez maior no ensino superior. Na educação básica, a gente é mais difícil, tá? A gente tem todas as questões, tem a questão da importância da escola para que os pais possam sair para trabalhar, tem a questão da alimentação, que muitas delas fornecem para a sobrevivência dessas crianças. Enfim, é um processo muito mais complexo, mas eu acho que a gente vai ter algum avanço, sim, no reconhecimento do potencial da tecnologia para poder fazer ofertas mais qualificadas para esses alunos. Primeiramente, eu estou vendo aqui, pessoal, os alunos participarem, e eu gostaria de registrar que eu estou muito feliz de vocês
estarem gostando. Nós, eu digo eu, os coordenadores, toda a equipe do Conecta, né, preparamos aí isso tudo com muito carinho, e eu estou vendo muitos elogios das aulas, dos recursos que estão sendo utilizados, né. Eu gostaria de registrar aquilo, então, uma constatação aqui do Gustavo Augusto. Ele diz que ele acha que a adaptação funciona melhor quando envolve o aluno no processo. Incentivar eles a colaborarem entre si, o que a gente fala de metodologia ativa, estudarem online juntos, depender menos do professor, ter autonomia. Também tem que pensar nas várias formas que o aluno aprende. Alguns absorvem melhor o conteúdo em áudio, outros imagens e fluxogramas, e outros pondo a mão na massa. Explorar essa diversidade no EAD é fundamental. É o que a gente fala, né, das metodologias ativas, aí, de colocar o aluno protagonizando e envolvendo ele nesse conjunto de aprendizagem. Aí depois aqui a Gioconda, ela diz, nada será como antes, educação e transformação. Me preocupa o aluno da periferia, será que ele consegue acompanhar essa transformação? Lidamos com alunos que ir para a escola é a única garantia de alimentação do dia. Eu acho que aí ela coloca a questão da alimentação, né? Esse problema que hoje nós estamos tendo, que é uma questão social. Nossa, perfeita. Como é que é o nome da pessoa antes da Gioconda que você falou? É Gustavo Augusto. O Gustavo fez assim uma síntese extremamente interessante. Parabéns, Gustavo. Realmente essa sua leitura de cenário, ela é extremamente pertinente. Concordo com você plenamente. A gente tem que pensar em todos esses aspectos para fazer a oferta de uma educação online de qualidade. Mas, como eu disse antes, isso é um processo, é uma competência que você tem que desenvolver enquanto professor e que ela vai ser aprimorada a partir das oportunidades que você tiver de testar, vivenciar isso. A gente não faz isso do dia para a noite. A gente está vendo aqui, por exemplo, essa live que a gente está fazendo hoje. Tenho certeza que se a gente fizer na próxima semana ou no próximo mês, a gente vai cada vez mais se apropriando dessas ferramentas e pensando em estratégias mais qualificadas para a gente promover esse diálogo. Então, isso é natural que aconteça desde que você se sinta encorajado a experimentar. Então, extremamente pertinente. Em relação ao que a Gioconda traz, eu concordo que é um grande desafio, que essa é uma realidade hoje, mas também, Gioconda, nós vamos ter que pensar num outro formato. Como é que a gente consegue atender essas crianças? Eu estou falando, esse é o momento da gente repensar tudo isso, como é que a gente está organizado, como é que a sociedade está organizada, como é que a gente consegue dar assistência a essas crianças num formato como a gente nunca pensou antes. Então, acredito que há outros caminhos, sim, para a gente prover essa condição para essas crianças, mas a gente vai ter que pensar fora da caixa. O que a gente não pode é achar que essa é a única condição. É o momento da gente repensar, inclusive, esse aspecto. Como é que a gente mantém minimamente as condições para essas crianças num outro formato de educação, numa outra situação, onde elas estarão mais em casa, provavelmente, porque, como eu disse, essa situação que a gente está hoje, ela vai ser muito mais longa do que a gente imagina e ela pode se repetir outras vezes no curto espaço de tempo. Então, a escola vai deixar de ser o espaço onde ela vai receber esse recurso. E aí, qual vai ser a alternativa para isso? Nós vamos ter que pensar aí entre o papel do governo, da sociedade, das políticas públicas, para poder reestruturar tudo isso. Então, assim, e é uma coisa que vai ser feita com o carro andando. Não dá, né, não tem como a gente parar, desenhar um novo processo para poder repensar tudo isso que vem acontecendo. Bem, pessoal, como tudo que é bom dura pouco, infelizmente o nosso Fora em Roda está se encerrando. Agradeço a participação de todos que contribuíram com o evento. Luciana, muito obrigado pela sua participação, o evento foi maravilhoso. Aproveito a oportunidade para relembrar que esse é um evento patrocinado pela Copersucar em parceria com o Instituto Crescer, através do projeto Conecta.
Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Conecta, basta acessar o site www.conectacopersuca.com. Lá nós temos mais informações sobre o projeto. E também aproveito para convidar a Luciana a se despedir da sua última palavra. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, eu que gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Espero que essas minhas reflexões tenham servido, ajudado vocês também a pensar um pouco mais sobre tudo isso que nós estamos vivenciando. O que eu trouxe aqui não são verdades inquestionáveis, são só reflexões e percepções que eu tenho tido aí nesses últimos 15 dias, não só envolvida diretamente em algumas atividades que eu estou ajudando a estruturar, mas também das discussões que eu tenho visto nos fóruns que eu participo, onde tem professores, onde tem pais, onde tem secretários de educação que estão preocupados com todas essas questões. Então, assim, fiquem à vontade vocês podem me adicionar no Facebook, no LinkedIn, vocês me acham como Luciana Alan, e será um prazer continuar essa conversa com vocês em outros momentos, inclusive a gente estar novamente promovendo essa reflexão, que eu acho que esse é um grande canal de comunicação que pode perpetuar aí além desse momento que nós estamos, tá bom? Muito obrigada pelo convite, espero também em vê-los e conhecê-los em algum momento breve aí presencialmente, tá bom? Muito obrigada.